Filosofia Pop é uma conversa sobre um assunto que a gente escolhe em função de perceber, intuir, ansiedades, desejos, demandas, potências, faltas na nossa cultura. O tema de hoje é um tema em relação ao qual não é possível chegar sem muito cuidado. O nosso assunto nesse momento, é a morte e a finitude. E esses dois temas foram eleitos justamente para comporem o cenário dessa conversa, porque, a meu ver, uma das características da sociedade contemporânea é justamente o esquecimento dessas duas categorias. Não meditamos mais sobre a morte, não pensamos mais sobre a morte, e tampouco sobre a finitude, que tem uma relação de proximidade mesmo com o tema da morte. E para essa conversa de hoje, então, convidei Roberta Estrela Dalva, que é uma atriz e também MC. Eu convidei também o Wagner Marques, que é historiador e que pesquisa sobre esses temas e pesquisa, sobretudo, o tema vamos colocar assim, uma sociologia da religião, né, em princípio. E, enfim, vou colocar para vocês, então, de que ponto de vista dá para a gente começar essa conversa com toda a delicadeza de alma e de espírito que o assunto exige. Então, eu me interessei por esse assunto quando eu levei em consideração que na nossa cultura a gente tem esquecido desses dois temas. Parece que na nossa época as pessoas vivem uma espécie de ilusão de infinitude e que está em vigência na nossa experiência tanto psíquica quanto antropológica, ou seja, aquilo que compõe a nossa compreensão de mundo e o nosso comportamento, está em vigência uma espécie de prepotência em relação ao fim. É como se o fim nunca fosse chegar para nós. Claro, a gente pode fazer uma leitura da sociedade que nos leva a abandonar o tema da morte. Para mim, que gosto muito de filosofia, que estudo uma certa textualidade construída na base da reflexão, é absolutamente importante citar uma frase que diz o seguinte: filosofar é aprender a morrer. E essa frase foi escrita por um... Montaigne. Ô, filho. Só, filho. Chamou ele veio. E essa frase implica o aprendizado da morte, a pedagogia da morte, uma vida em meditação para finitude. Nesse contexto específico dessa frase, morte e finitude são sinônimos. Ele não está falando de uma morte física, pura e simplesmente, ele está falando das finalizações, mas também, a meu ver, ele está pensando nessa duração. Mas a questão para nós morte e finitude. O que essas palavras dizem para vocês? A gente pode pensar numa relação com a morte que muda de tempos em tempos? Do ponto de vista histórico, eu recorro a um historiador francês chamado Fernand Braudel, que tem um conceito que ajuda bastante, que é pensar em temporalidades de longa duração. Então, no ponto de vista de uma longa duração, a morte é pensada em cada tempo, em cada espaço, com sentidos atribuídos de modo diferente.
Entretanto, nós temos no século XIX, no Ocidente, sobretudo, um processo de aceleração da percepção do tempo, esse fruto da Revolução Industrial, e o século XX é um século, um inglês chamado Hobsbawm vai dizer que o século XX é um século muito breve. Ele começa em 14 com a Primeira Guerra e termina em 90 com o fim da Guerra Fria. Dentro desse período, nós temos uma série de questões emblemáticas. A primeira é as guerras mundiais, que colocam no imaginário humano a proximidade do fim, pela brutalidade das guerras, sobretudo a Segunda Guerra, em consequência o Holocausto, e um outro cenário que é o mundo da Guerra Fria. O mundo da Guerra Fria, em uma possibilidade de apertar de botão, a humanidade pode se extinguir. Em nenhum outro momento da humanidade, da história da humanidade, isso chegou perto de ocorrer do humano destruir o próprio humano, do fim ele ser muito mais eminente. Há, de fato, uma aceleração da ideia de morte no século XX e um respiro, ou uma espécie de renascimento pós-Guerra Fria, porque a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, comunismo e capitalismo, essa ideia de que o mundo ia acabar, ele não acaba. O mundo não acaba e isso leva a uma aceleração que eu percebo que nós estamos vivendo hoje, essa ideia de que o mundo não vai ter mais fim e de que nós podemos superar a morte. A estética e, sobretudo, a biomedicina têm dado vários passos para isso, de que seria possível ou estamos alongando a possibilidade de morrer. Isso tem vários problemas, né? Inclusive no pressuposto religioso. Eu recorro ao José Saramago, quando ele indica nas intermitências da morte quais seriam os diversos problemas se a morte simplesmente deixasse de existir num dia que ela faz greve. Então, de fato, precisamos pensar em contextos de tempos e de espaços, mas o século XX é decisivo para dar um outro contorno para a morte e para a finitude. Talvez a gente possa pensar a finitude mais do ponto de vista subjetivo, né? Ou seja, como nós nos relacionamos com a morte e quais são os recursos que a gente usa para se relacionar com essa morte no sentido do fim do tempo, né? E inclusive nesse sentido da duração, do tempo da vida, né? E não só do tempo da vida no sentido da expectativa da vida, mas das coisas que findam, das experiências que terminam. A gente morre muitas vezes ao longo da vida, né? Acho que a poesia dá muito conta disso, né? Eu estava ouvindo vocês falarem, quando você falou no começo da finitude, né? De lidar com a não meditação sobre a morte. No meu caso, eu não tive nem sequer essa escolha. Na minha história pessoal, quando eu tinha 18 anos, eu tive uma irmã de 16 anos que morreu muito cedo. A gente descobriu que ela estava doente. Em meses, bum! Acabou, ou começou, né? E eu lembro que lidar com isso é lidar com muitas coisas, com a morte na nossa sociedade, e algumas até difíceis, porque no momento que você está lidando com coisas tão fortes, você tem que lidar com... É um caixão de 500 ou de 1.500? É a coroa tal ou tal? As vicissitudes do capitalismo, a expectativa das outras pessoas, né? O lidar. Então, esse ambiente da morte é um ambiente muito curioso, que lida com muitos aspectos sociais e da comunidade ali que está em volta daquela morte. Mas eu lembro que, além de lidar com a morte, a gente teve que lidar com a minha família com a espera, porque o médico falou... ela teve um câncer super rápido, mas ele entubou e falou, não tenho mais o que fazer, agora é esperar. Esse tempo de espera se redimensionou e é um tempo que você lida com a impotência, com você não poder fazer nada, com o lidar com o tempo, lidar com a memória, lidar com a matéria. Tudo isso ao mesmo tempo foi muito marcante, influenciou minha vida para sempre, minha relação que eu tenho com a morte para sempre, a arte que eu pensei daí, né? Uma experiência tão cedo assim, contamina tudo, né? Ou edifica tudo, está presente em tudo. E a gente ficou lá
E era uma coisa que... A respiração, né? Inspira e expira. E eu fiz um espetáculo que tinha muito sobre a morte e dizia que a vida é o que acontece entre a primeira inspiração e a última expiração. E a gente estava esperando ali a última expiração. E até que aconteceu a última expiração. Eu não sei quantos de vocês já viram uma pessoa morrer na frente de vocês, esse momento do desligamento, né? Eu vi, e um irmão ainda, uma irmã, né? É uma experiência bastante forte. Eu fui lá, botei a mão aqui e falei, acabou. Foi o que eu consegui falar na hora, essa palavra, né? Talvez depois, quando hoje em dia eu tenho uma prática espiritual, sou uma pessoa espiritualista, pode-se considerar isso, e talvez eu tivesse falado recomeçou, porque, na verdade, quando a morte acontece, começa-se uma outra vida para você, você tem que lidar com várias coisas, e uma delas é a dimensão do trágico. Eu acho que também essa refutação a lidar com a morte é a negação da tragédia, né? Porque eu lembro que, como cada um lida, meu pai ficou ali, eu lidei, minha mãe, eu vi uma cena de Medeia, uma cena daquelas, ai de mim, acho que hoje se eu sei fazer tragédia tão bem, é porque eu vi aquela voz que vem de um lugar que eu não sei de onde que é um grito. E também as pessoas lidarem com esse embate com Deus, se é que se acredita em Deus, que eu vi ela perguntando, eu acho que eu nunca nem falei sobre isso tão abertamente, que Deus é esse? Que eu pedi, que eu rezei, que eu tenho fé e que leva a minha filha embora. E era um grito que vem e eu falei, nossa... E me levou para a tragédia, né? Que como o teatro, que é a minha matéria, como a arte sempre teve ligada, né? Ao ritual. E eu acho que essa falta do ritual é o que deixa tão difícil a gente lidar com a morte. Né? Da arte tocar nisso, como em todos os tempos, né? Se você vai no Japão, todas as civilizações lidaram com a morte e estão falando disso. E os povos antigos, né? Você quer conhecer um povo, você olha para a arte desse povo e eles estão lidando com os ciclos da natureza, que são os ciclos de vida e de morte. O tempo, né, que nasce, o tempo da colheita, né, o tempo ali da vida, e a gente se desconecta disso. Então não tem mais o ritual. O ritual é o tempo de você assentar, de uma comunidade, né, lidar com aquilo e trazendo para o corpo, e trazendo memória. Então, eu acho que a falta do ritual, voltando para a pergunta, é o que muda durante os tempos? Acho que o nosso tempo é um tempo sem rituais, seja quais forem. E isso é difícil para os ritos de passagem todos, não só para a morte. Eu acho curioso a gente pensar que, quando você traz a tragédia, né, você traz a dimensão de uma transcendência que não está presente na nossa vida cotidiana, banal. E ela só se apresenta nesses momentos limítrofes. Então, a experiência da morte é uma experiência que implica um contato com uma outra coisa que, no imediato da vida, não está dada. Então, a tragédia é um assunto dos antigos, aquela questão também que os filósofos antigos colocavam, né? Quando a morte chega, você não precisa se preocupar com ela, porque você... que será o seu objeto, digamos assim, você não estará mais lá. Então, vai chegar... Puro, né? Assim, a morte, quando eu tô, ela não tá. Quando ela tá, eu não tô. Então, e é isso que você tá revelando isso, que você viveu a morte da sua irmã e que a sua irmã já não estava lá, ela foi. Então, a experiência da sua mãe, o modo como a sua mãe representa, o modo como você representou, o modo como isso mudou a sua vida. Isso me faz pensar e voltar para a nossa questão. O nosso mundo é um mundo que esquece disso, e um mundo que muitas vezes também, quando várias pessoas que vivem experiências muito limítrofes, muitas vezes não fazem a conexão com essa experiência limítrofe, porque a oferta da nossa cultura capitalista da hiperprodutividade, do hiperconsumo, é uma oferta de plasticização. Então, quando você fala que falta o ritual é o que nos prepara para a morte e que nos ensina a conviver com ela. Mas numa sociedade de plástico, em que a gente estica, como Wagner estava colocando, né? Em que parece que essa experiência ela é descartada. Eu acho que a gente pode pensar nessa linha, o que fazer com a morte no mundo em que ela é apagada, embora ela esteja presente. Ela é mascarada, né?
Eu não sei se nós estamos distantes de rituais necessariamente. No aspecto religioso, embora tratemos talvez em outro momento, eu vejo a angústia, sobretudo da mãe na perda da filha, no questionamento ao sagrado, à ideia do divino, a problematização que, sobretudo, o cristianismo tem, uma ambiguidade que o cristianismo nos coloca. A primeira é que a morte ela vem como um castigo, vem como um castigo em consequência da violação de um ordenamento entre Adão e Eva. Eles são expulsos do paraíso. No paraíso não tinha morte, no paraíso não tinha fim. Mas, em consequência do acesso ao fruto da árvore da vida, eles são expulsos. Mas depois toda a filosofia cristã e toda a teologia cristã indica que a vida terrena não é importante. O que importa é se deslocar da vida terrena para a vida eterna. Bom, isso abre um precedente enorme depois, sobretudo o que nós temos da espetacularização da fé, e o universo evangélico é plural, é polissêmico, é gigantesco, não dá para botar todo mundo dentro de uma caixa, porque a gente mais se perde do que se acha, mas a gente tem uma frase, e aí talvez seja um ponto de partida de entender o questionamento, que é a frase da Universal: pare de sofrer. Essa frase é enigmática porque coloca um setor do pentecostalismo mais mediatizado, mais espetacularizado, desse universo religioso, onde você coloca uma relação de causa e efeito direto com o divino. Você não vai sofrer, você não vai ter fim. Inverte a trajetória do cristianismo no sentido de que o que importa é essa vida. É essa vida que tem que ser vivida e tem que ser vivida no limite. E ela não terá fim. Você não terá o câncer, você não terá a doença, você não terá o fim. Quando isso se coloca na questão prática, o câncer, a vida, o fim, onde está Deus? Eu acho que há ritualizações, novos significados ritualísticos. No aspecto religioso, isso para mim está muito claro. A gente ritualiza o tempo todo. Agora é pensar novas performances ritualísticas. A gente inverte a chave ritualística e ganha novos contornos. Entretanto, a gente se coloca nessa ideia de que somos invencíveis. Inclusive a própria morte. A gente vence a própria morte. Estica um cadinho da vida, pare de sofrer, tome esse remédio, coma esse produto. Quando a morte chega e nos dá um tapa na cara, a gente fica meio angustiado, né? Não sabe o que fazer. Tem uma grande questão que se coloca para todos nós que nos relacionamos com a morte e com a vida, que é a questão da vida após a morte. E esse é um tema problemático em todas as religiosidades, e é também um tema problemático para os ateus, porque há pessoas que não ficam confortáveis com a ideia, mesmo em não tendo uma religião, não ficam confortáveis com a ideia de que possa não haver nada, ou que... Mas, enfim, ou que a história possa ser completamente diferente depois disso, ou que não possa existir nenhuma história, digamos assim. Há pessoas também que preferem muito, pessoas até que têm religião, e que preferem que não exista nada depois desse mundo, tal o grau de sofrimento com que possam ter enfrentado a vida nesse lugar. Mas a gente faz realmente essa associação entre sofrimento e morte, porque a morte também representa um ápice, é uma experiência do limiar e é uma experiência da impotência também para muita gente, do não poder mais nada, de não poder mais, então, reinventar a vida ou curtir a vida ou aproveitar a vida. Bom, nessa linha... sei lá, sempre me vem a ideia de Freud falando de um princípio de Eros
Tem a vontade de viver e um princípio de Thanatos, que é, no fundo, algo que, mesmo nesse processo da vontade de viver, que, digamos assim, caracterizaria uma sociedade normal, racional, digamos assim, mas que atravessa, né? Que está por baixo, correndo solto e causando também todo um processo inconsciente de destruição, ou seja, nós estamos nos encaminhando rumo à morte. Nessa linha, uma pergunta. Lembrei aqui do Albert Camus, naquele livro dele, do Mito de Sísifo, em que ele fala da morte de um jeito muito específico, porque Sísifo foi aquele que enfrentou a morte, e ele enfrentou a morte e ele recebeu uma penalidade. Ao tentar enganar a morte, ele recebeu uma pedra, um destino que implica carregar uma pedra sempre até um topo e cair de novo com essa mesma pedra, ou seja, carregar... Isso é uma metáfora do peso da vida, né? Para aquele que resolve viver para além da própria vida, né? Dentro da própria vida. Então, é uma coisa complexa que envolve a gente pensar essa experiência. Mas o Camus coloca o suicídio como essa reflexão sobre a morte. O suicídio no Camus não é tanto um ato, quanto uma meditação sobre o ato. Por que eu escolho viver? Ou por que eu escolho morrer? Se eu não me mato, é porque eu escolho viver. E essa é a escolha humana, a mais impressionante. E aí, também é um tópico para a gente meditar sobre esse lugar da nossa escolha, né? Onde que a gente é livre, onde que a gente se emancipa, onde que a gente luta. Tem uma demarcação do desejo, eu acho, nessa história. Acho que tem uma coisa interessante que é como se vive, que vida se vive, né? Você estava falando no outro bloco... Tá muito na minha cabeça, assim, por que a gente se distancia tanto da meditação sobre a morte? Na verdade, eu acho que a gente, como sociedade, né, tá muito aproximado e muito apegado para uma ação, para uma vida. Mas que vida é essa? Né? É a vida que está dentro da égide do capital. Porque se a gente vive no capitalismo, tudo está eivado dessa lógica que é mais rápido, pele mais firme, mais cabelo, sem cabelo nunca, mais magro, mais rico, mais jovem, sobretudo. Né? E o que significa mais jovem? Significa mais longe da velhice. O que significa mais longe da velhice? Mais longe da morte. Né? Então, nunca se vendeu tanto cirurgia plástica, pílulas para se ficar novo. E o que é isso? Senão um distanciamento, um medo da morte. Mas que vida é essa que se escolhe? Que pedra é essa, né? Que está levando, que Sísifo está levando? A certeza é que vamos morrer, que somos perecíveis, né? E eu lembro, voltando à história da irmã, porque no fim teve um fato marcante que eu lembro. Estava no Hospital Oswaldo Cruz aqui em São Paulo. E eu entrei no quarto, abri a porta, aí estava lá o corpo. Eu sempre tive pavor de caixão, enterro, nunca queria pôr mão em morto. E eu vi o corpo ali estendido. E aí eu fiquei olhando, eu falei, eu vou pôr a mão. E eu cheguei perto, olhei aqui o corpo, levantei a mão e pus a mão. Na hora que eu pus a mão, fez pá! Como chama aquilo? Uma epifania, um entendimento, assim, com todos os meus corpos, que, a gente não é um corpo, a gente está num corpo, porque minha irmã não está mais aqui. Aquela pessoa que... Isso aqui é um corpo, é um invólucro. E foi um entendimento que não passa por livro, porque alguém me falou, e nada que alguém vai falar vai mudar, porque é uma experiência da prática. Então... essa distância da morte, esse querer conservar, esse não querer a morte, também é o não querer das pequenas mortes. Então, por isso que uma separação é uma tragédia. A perda do emprego é uma tragédia. A gente, na sociedade contemporânea, não saber viver os términos das coisas, a mudança, porque a morte é uma mudança. Não, eu estou apegado ao que está estabelecido aqui, né? Essa renúncia à grande morte é uma renúncia também às pequenas mortes que a gente passa no dia a dia. Eu lembrei agora, você falando essa história da sua irmã, que é tão tocante, né? Tão impressionante até. Eu lembrei de um filósofo, que é o Adorno, que é um cara que eu gosto muito. E ele falou que a experiência filosófica é muito mais da ordem, por exemplo, do estudante de medicina, que nem você chegando
nesse lugar onde a sua irmã estava. Mas ele diz, o Adorno fala isso, né? O estudante de medicina, naquele momento em que ele encontra com o cadáver e que ele vai ter que fazer a dissecação da própria história e pensar a impossibilidade de uma memória que esteja para além do ritual. E aí, mil coisas, né? Hoje a gente diz Marielle vive, por exemplo. E o que significa Marielle vive? Porque essa é uma dimensão também terrível das pessoas mortas fora do tempo da nossa aceitação. Depois de uma vida bem vivida, a gente aceita a morte. Nós não aceitamos a morte na juventude, não aceitamos a morte violenta, a morte por assassinato, a morte vil. Uma morte que não faça sentido não pode ser inscrita, né, na nossa compreensão de mundo, né? Então, bom, Wagner. Tenho 3 caminhos para pensar. O primeiro, no tocante à possibilidade de vida eterna, ou de uma vida para além da vida, eu penso que é uma aposta, uma grande aposta. No geral, pensando os instrumentos cristãos que se hegemonizam entre nós, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é você levar uma vida ascética, de renúncias, uma vida de limitações, uma vida regrada, na esperança de que você terá uma compensação pós-vida. Bom, pode ser que tenha. Ou então você chutar o balde, literalmente, e lá no final não ter nada. Bom, ninguém voltou para dizer, mas é uma aposta. Essa aposta problematiza uma série de coisas, porque como ninguém voltou para dizer, as pessoas se motivam por esse imaginário de que mesmo ninguém tendo voltado para dizer, sem uma certeza física, sem algo palpável, vale a pena todo tipo de renúncia para algo que nós não temos nenhum tipo de comprovação física, não é palpável, mas está dentro da nossa condição humana. Um segundo ponto é pensar nessa questão do limite, sobretudo em aspectos específicos, assim. As pessoas que viveram a década de 60, o sujeito que viveu no pós-Segunda Guerra é alguém que não tinha muita confiança na vida. Estou pensando especialmente no Ocidente. Por quais razões? Bom, certamente um garoto de 20 anos, no final dos anos 60, ele provavelmente perdeu o avô na Primeira Guerra. Era muito, muito provável que perdeu o pai na Segunda Guerra. E mais provável ainda que ele pudesse morrer em uma próxima guerra, né? Ou se alguém apertasse lá o botão, bum, ia tudo para o saco. Então, qual era a garantia de vida? O que me sustentava? O que sustentava esses jovens nessa tradição, nessa argumentação retórica de que vale a pena viver? O resultado, entre outras coisas, é a juventude transviada, juventude dos anos 60 e 70, do sexo, droga e rock and roll. Porque é a hora de chutar o balde. As tradições estão todas suspensas. Não há garantia alguma, porque olhar para o retrovisor num curto período de tempo foi um trauma muito grande. Foi um grande trauma. Um terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, é pensar que no tempo presente, sobretudo com a espetacularização das redes sociais, as pessoas elas manifestam o que elas pensam e de modo escancarado. Em vários aspectos, nós temos uma série, podemos enumerar dezenas de exemplos de que, bom, tem que morrer. Comentávamos aqui que bandido bom é bandido morto, tem que morrer, pena de morte. Bom, que tipo de sujeito é esse que tem essa condição de limite da vida? Nós estamos diante desse carimbo de quem deve ou não deve viver. Especialmente quando, olha, bandido bom é bandido morto, mas pera lá, ele necessariamente não é pobre, não é negro, não é periférico, certamente teve curso superior, acesso aos meios de justiça. Então, nós temos
um imaginário de punitivismo, de fim do jovem preto, pobre, periférico. A esse sujeito, a vida tem um fim. É importante pensar na cultura do punitivismo, a cultura de quem deve levar o carimbo do fim. Quem vai morrer antes da extensão do ciclo natural? Quem deve morrer antes do ciclo natural? Tem esse imaginário que está cada vez mais manifesto e circulando nas redes sociais. Eu vi uma imagem que me cortou, de um rapaz que não sei a motivação, mas a imagem mostrava ele o seminu amarrado em um poste e as pessoas querendo matá-lo. Tem que morrer, tem que morrer. Bom, a gente não consegue levar essa mesma condicionalidade a outros grupos sociais, a outros grupos no ponto de vista econômico, no ponto de vista social, no ponto de vista de privilégios. Há um holocausto urbano. As periferias têm pena de morte. Nas periferias se tem pena de morte no Brasil, há várias bandeiras. Devemos ter tem pena de morte. O periférico tem. O pobre então, tem. Tem essa... Acho que você tem toda a razão. A gente tem uma tanatopolítica em ação. Então, um ordenamento, um mandamento, até um imperativo da morte daquele que é indesejável para o capitalismo, né? Eu acho que a gente deve investir numa discussão sobre isso também. E dá para a gente lembrar que as mulheres sempre foram vítimas também dessa marcação. Então, se a gente pensar o patriarcado como uma lógica racional mesmo, essa lógica implica o extermínio desse corpo que deve servir e, em não servindo, deve ser eliminado. E hoje todo mundo que está fazendo poesia feminista, o pessoal que está aí fazendo Islã, depois da lei do feminicídio também, acho que isso veio à tona com muita força, né? Isso tem sido tematizado mais do que jamais, gente. Eu acho que é uma das maiores questões do feminismo contemporâneo, a matança das mulheres. Você está falando da matança urbana, a matança dos jovens negros, e essa matança dos jovens negros vem junto com a matança das mulheres e vem junto com a matança das mulheres negras, né? Como é isso para você? A gente tem visto uma crescente adesão das meninas negras periféricas no Islã, por exemplo. Para quem não sabe o que é Islã, são as batalhas de poesia que estão há 10 anos aí no Brasil. Hoje a gente tem quase 100 comunidades em 16 estados. E aqui no Brasil acontece muito na rua. E no primeiro ano, a gente começou com o Zap, sei lá, na final não tinha nenhuma menina. No segundo ano, nenhuma. Sei lá, no terceiro, uma, no quarto, duas. E o ano passado, no Campeonato Brasileiro, dos 6 finalistas, sei lá, tinha um cara e o resto meninas e a maioria negra. Eu acho que as forças conservadoras, brancas, heteronormativas se levantam e tem uma reação, ao mesmo tempo que tem as forças negras que foram sempre abafadas nesse país, das mulheres, dos trans e todas as minorias, que de minorias, no caso dos negros, não são minorias. E, né, o que é primeiro? As forças conservadoras se levantam porque isso está se levantando ou está se levantando porque as forças conservadoras estão oprimindo, né? O que acontece é que tem um jogo de força aí, um pela construção, um pela destruição, simplificando bastante. E aí, às vezes, as pessoas criticam o Islã, falando, mas essa poesia de rua, mas veja a semântica e a qualidade literária, né? Que pode ser importante em alguma instância. E talvez até eu já questionei isso quando alguém vai lá e grita. E tá gritando e fala, não vou me matar e não vai me estuprar. Mas espera, o Islã não é sobre rigor escrito. É sobre performance, é sobre espaço, é a volta da ágora, a política aberta, e a pessoa está ali falando de morte, falando, eu não morri, eu vou ficar vivo, eu vou atazanar e eu não vou ser mais estuprada. Então, vamos discutir semântica, gramática, depois que essa pessoa estiver viva, porque se a pessoa está morta,
é um direito muito anterior, que é o direito à vida. Se a pessoa está morta, ela não... Para que serve a semântica, a gramática? Claro que o grande pulo do gato, e as pessoas estão se ligando, é juntar, né, a rua com o livro dos brancos também. Ah, e falando de branco também, só fazendo um adendo, ninguém nunca voltou para contar, é relativo também, porque é que eu não podia deixar de falar isso, é que os preto velho têm falado umas coisas bem interessantes do lado de lá, sim, é uma crença também, nós estamos aqui na Agora Livre, eu posso falar disso, porque as religiões de matrizes afro-brasileiras, nós trocamos a ideia com os preto velho e com os Exu e com o pessoal de lá, e eles vêm contando bastante coisa. Tem uma outra frase do Adorno, que ele fala assim que, ao falar sobre o capitalismo, ele fala que o capitalismo sempre foi uma determinada política da morte atuando sobre os corpos. E que o capitalismo sempre olhou para os corpos humanos com o olhar do fabricante de caixão. Então, o capitalismo olha para o corpo e vê o corpo morto. Mas nós temos com a vida e com a morte uma relação em geral fundamentalista, que deriva justamente da falta de meditação, da falta de reflexão sobre o que significa vida e morte. Dá para a gente pensar isso, mas pensando também que a nossa incapacidade de refletir sobre a morte tem a ver também com o medo que a gente desenvolveu em relação a ela. E esse medo também tem a ver com o fato de que a gente não pensa, e ao não pensar, nos sentimos cada vez mais amedrontados. O medo é muito fruto da falta de pensamento, daí que épocas autoritárias sejam caracterizadas pela burrice também. Porque nos tempos autoritários as pessoas estão cancelando o pensamento, e o cancelamento do pensamento faz aumentar, aparecer e reaparecer a falta de argumento, a burrice, e muitas vezes o fundamentalismo, né, como falta de questionamento mesmo, enfim. E nós temos uma relação também moral com o morrer, ou até mesmo moralista com o morrer. E a gente acha que a qualidade de vida tem a ver com a quantidade de vida no tempo. E nós consideramos, por exemplo, na nossa cultura, que o aborto é um assassinato, o que é uma confusão tremenda. E consideramos que a eutanásia também é um assassinato. Ao mesmo tempo, essa cultura que valoriza a vida em abstrato é a mesma cultura que vai dizer bandido bom é bandido morto e que desvaloriza a vida em si, porque valoriza a propriedade privada, que seria justamente aquilo que o tal bandido atrapalharia no contexto do capitalismo. Então, é curioso pensar essas contradições na cena do morrer, uma falta de ética, um excesso de moralismo, e essas frases até autoritárias e brutas, né, que surgem justamente porque a valorização da vida não é realmente o que importa. Até no caso da questão do aborto, eu acho interessante, muitas pessoas que defendem a vida em abstrato e são a favor da vida de um feto, por exemplo, ou de um embrião, né, melhor dizendo até, essas pessoas não são a favor da vida das mulheres e nem a favor da vida das mães. Não estão preocupados muitas vezes com a vida dessas pessoas. Bom, por mais polêmico que possa ser esse assunto, pensar é necessário. Então, coloco essa questão difícil para você. Essa bomba. É um assunto muito difícil, né? A nossa relação ética com a morte. Por que a gente pensa que a morte é quantidade? Será que a gente está olhando para a morte com a mesma cabeça sempre do capitalista, que usa uma lógica da medida e só a medida do ponto de vista da quantidade é valor? Nós percebemos dois movimentos, a meu ver. O primeiro, a insurgência muito forte de um conservadorismo manifesto em dogmas religiosos, sobretudo em dogmas cristãos. Esse é um ponto importantíssimo.
Um outro é essa questão do autoritarismo. Quando os portugueses eles chegam aqui, os espanhóis em outra região da América e outros grupos europeus, eles não dominam necessariamente a terra. Eles dominam também a cabeça, as mentes e os saberes. E quando eles vão embora da terra, a colonização da mente e do saber fica, né? Daí a ideia de ser um colonialismo que nós estamos ainda submetidos. Pensar alguns aspectos, sobretudo a questão do aborto, da eutanásia e vários outros que para nós é tabu, precisa estender a reflexão da necessidade de ultrapassar essa hegemonia que nós temos de categorias de análise, de pressupostos necessariamente europeus. E o cristianismo é um deles, é um produto fundamental. Então, quando nós pensamos especialmente a questão do aborto, a negação necessariamente está associada a fundamentos religiosos. Entretanto, uma alternativa seria pensar como que outras experiências, o que Gayatri Spivak, fantástica, uma indiana, vai dizer, olha, a gente precisa pensar os subalternos. O europeu é frio, é quadrado, é cartesiano. E vários aspectos da vida escapam às categorias desenhadas por europeus. E esse campo todo da subjetividade, que está no caldeirão aqui do nosso cotidiano, está no caldeirão da periferia, está no caldeirão da Bahia, que são elementos da vida que são vividos, nós não pegamos porque escapa a objetividade. Então, a gente acaba renunciando. Agora, como que outros povos que, em certo momento, ultrapassam essa forma da materialidade europeia, da justificação dos quadros europeus, também cristãos, como que esses temas são pensados? É um tabu ou é um tabu nosso? Todo debate que eu acompanho sobre ou eutanásia ou aborto, é quase que uma adivinhação. Tem uma justificativa religiosa como ponto fundamental do debate. Isso coloca o quão importante é a religião no cenário cotidiano. As pessoas, elas justificam a vida por esse caminho. Entretanto, há uma busca incessante da legitimidade do eu em face do outro. Daí a questão que nós estamos vendo tanto do autoritarismo de um lado, quanto do fundamentalismo do outro. E nós somos, a priori, conservadores, fundamentalistas, e isso não é uma invenção moderna. O Brasil se institui, se constrói, se desenvolve em estruturas patriarcais, racistas, xenofóbicas, homofóbicas, e nós não nos tornamos mais no tempo presente. E eu tenho um certo incômodo de algumas argumentações onde há indicativos que nós nos tornamos mais conservadores agora, como se aceitássemos o aborto há 30 anos atrás. Olha, determinados segmentos religiosos que têm força no Congresso Nacional, é um retrocesso. Não, nós somos há 500 anos isso. Por outro lado, como nós sustentamos e estendemos esses temas como tabus, logo qualquer tipo de debate, essa intolerância se manifesta. Né? Ela se coloca se coloca na rua, se coloca no debate público e todo o ódio que está escondido vai ganhando força. Entretanto, esse ódio já é pré-existente. Mas aí, nesse caso, a gente teria realmente que, digamos, deseuropeizar, nos voltarmos às outras culturas que presidem e sobrevivem nisso que se inventou com esse nome de Brasil. E uma das coisas que eu acho mais difíceis, inclusive, considerando isso que você está levantando, que mais difíceis assim, na nossa cultura é a gente levar a sério o legado da colonização, que começa justamente com uma imensa, absurda matança, que é o genocídio dos povos que viviam nessas terras antes delas serem invadidas por europeus.
E é impressionante como, apesar de toda a nossa multiculturalidade e multietnia, é impressionante como nós brasileiros fomos vítimas dessa morte inicial e como nós seguimos reproduzindo as demandas instauradas por essa própria morte, uma delas sendo a morte da nossa própria subjetividade, porque o colonialismo ele é uma prática, mas ele é também uma ideologia, né, gente? E uma ideologia que só sobrevive dentro de um sistema de crenças que finge que não somos colonizados. Talvez dos países latino-americanos, o Brasil seja o que mais escondeu, o que mais mascarou e talvez o que mais sofre em função dos horrores das violências perpetradas aqui. Nesse caso, a gente tem que falar do nexo entre morte e violência. Então, não é a morte natural que está em jogo, não é a morte inevitável, é uma morte perpetrada. Você citou hoje o Hobsbawm, né? Que é um pensador ótimo para a gente levar em consideração na hora em que a gente pensa o século XX. Esse século, ele falou um século curto, né? Um século que vai da Primeira Guerra Mundial Europeia, que que se dá na Europa, e que termina com a queda do Muro de Berlim em 89. É um século curto e ele fala isso, né? O século em que a atitude humana mais matou pessoas, em que pese todas as matanças e mortes que se deram ao longo da história. Há autores que divergem um pouco disso, que vão dizer que o grande, o maior de todos os genocídios foi esse genocídio da América. Das Américas. Mas é impressionante pensar também como esse século XX é um século realmente dessa matança que se repete. E a questão dos judeus, do antissemitismo e dos anos 40, trouxe à tona essa discussão, mas o genocídio dos povos africanos também. A gente pouco fala do genocídio dos armênios também. A gente pouco fala do genocídio que os americanos produziram no Vietnã, por exemplo. E nós que somos descendentes dessa gente, porque nós somos descendentes de africanos, de ameríndios e de europeus e de asiáticos, e o Brasil é todo misturado com isso, mas ao mesmo tempo incapaz de reconhecer o significado mais concreto disso, né? E a morte está misturada com isso. E aí eu acho que a instância simbólica pega demais também. Porque tem uma morte sobre a morte, que é fingir, essa morte do simbólico mesmo, fingir que isso não nos constitui. E aí morre o nosso pensamento. Morre a nossa capacidade de reconhecer o outro, que implicaria, enfim, a gente não ser zumbi. Não é que hoje também tem isso? Tem o culto dos zumbis, gente, no cinema. Tem tudo a ver com uma morte recalcada que volta num lugar onde ela se torna, enfim, tão abrupta e pesada e horrorosa, mas ao mesmo tempo idêntica a nós. Eu vou pegar o gancho e virar um pouquinho, porque você está falando desses zumbis, eu vou jogar para outro lugar, que eu acho que até interessa mais, principalmente para quem é preto, que é o zumbi somos nós, que aconteceu a partir, você está falando da morte do simbólico, mas tem a morte do corpo também, então a gente não fala do genocídio e tal, a gente não fala do genocídio que está acontecendo agora, aqui, a cada 27 minutos. A política pública dos governos que estão aí de segurança é extermínio, é genocídio pensado da população negra e pobre desse país. E eu falei do Zumbi Somos Nós, que é um filme que surgiu a partir da morte do Flávio Ferreira Santana, que era um dentista, que foi morto pela polícia, filho de policiais, com uma namorada branca, com carro e uma profissão como manda o figurino, né? Então, se você ascender socialmente, você fica branco. E essa morte dele provou que é mentira, porque em tempos de estado de exceção, aquela coisa do Agamben, né? A vida nua, a coisa do bios e zoé, a vida nua, a vida matável, a vida que está ali só para uma existência que existe para não existir. É isso que acontece com a população negra. E por que a gente fez a Frente 3 de Fevereiro? A Frente 3 de Fevereiro que fez o filme Zumbi Somos Nós, surgiu de uma ideia, de uma indignação da dona Maurinete Lima, que Deus a tenha, que também morreu e foi um enterro lindo, que a gente fez com o ritual que ela merecia, que ela falou, o que vamos fazer? E aí foi criticada na época porque falaram assim, mas
vocês vão fazer? Morre gente todo dia. Por que vocês estão fazendo? Por causa desse caso específico do Flávio Ferreira Santana. A gente diz, e ela dizia, porque esse caso prova que não é uma questão social, mas uma questão racial. Não adianta você ter uma namorada loira, seu pai ser policial, você ter um carro. Se você estiver numa madrugada escura, em Santana, e a polícia te abordar, e você enfiar a mão para tirar o seu RG, você pode ser morto por um auto de resistência, né, que eles chamam. Então, a Julita, que era ex-ouvidora da polícia do Rio de Janeiro, nesse filme ela diz... A polícia vive uma lógica que ela está numa guerra e que ela tem um inimigo a ser abatido. Esse inimigo é desproporcionalmente pobre e negro. Ponto, é estado de exceção. Então, nós estamos numa guerra. Vamos botar a polícia e militarizar o Rio de Janeiro. Então, as pessoas... Não, mas a ditadura militar, os militares, nós vamos ter... Vai acontecer, não vai acontecer, está acontecendo há anos com as UPPs nas favelas. Nós vamos morrer e as pessoas vão morrer, as pessoas já estão morrendo. Só que talvez agora vai chegar, espero que não, mas que isso chegue na nossa porta, né, na porta de pessoas que não chegavam antes, é diferente. Que bom que você citou a Agamben aí, hein? Eu acho esse livro do Homo Sacer a coisa mais perfeita para interpretar a nossa época. Esse é o estado de exceção. Então... Porque ele vai falando dessa vida matável, né? Comparando a situação dos campos de concentração, do muçulmano, né? Porque tem um racismo, uma morte, um genocídio que é o novo racismo, né? O professor Achille Mbembe falava disso na África, quando a gente esteve na conferência, que é o novo racismo baseado no fenótipo, que é o contra o muçulmano. Você derrubou o World Trade Center, você é inimigo aqui, né? Uma xenofobia em níveis... na Europa, nos Estados Unidos, com os muçulmanos, né? A questão é de quem mata e de quem morre. E como se constrói os discursos. A historiografia é a arte de escrever a história. A nossa história é escrita por mãos de homens brancos. Logo, os outros grupos sociais existentes, que pulsam vida, eles estão excluídos. Tem um filmezinho do Michael Moore, esqueci o nome agora, um cineasta estadunidense, que ele vai fazer uma sátira de como se construiu a história dos Estados Unidos. Então, começa os ingleses chegando na região norte da América e vai matando todo mundo. Depois se institui lá o que vai se chamar de Estados Unidos, tem a guerra de independência e mata um monte de gente. Depois disso tem a marcha para o oeste e mata mais um monte de gente. A Primeira Guerra e mata um monte de gente. Então ele inverte a lógica, porque no imaginário daqueles sujeitos nós nos construímos como um povo conquistador. E aí ele vai mostrar o que é o lado da conquista. Quem é que morreu para a gente conquistar? Isso tudo acaba colocando, claro, uma meditação também, uma reflexão sobre a vida da universidade, a vida das culturas. E aqueles que são marcados para morrer, porque começam também a ocupar esses espaços. Então, se redesenha a tanatopolítica, ou seja, quanto mais o povo negro ou os povos marcados como indígenas e até mesmo as mulheres, quanto mais essas pessoas que são indesejáveis dentro desse paradigma branco crescem e aparecem e tomam o lugar das instituições, mais se afirmam e se especializam as táticas de destruição dessas pessoas, de aniquilamento desses indivíduos. Veja, nesse contexto a gente está falando de uma morte programada e de um sistema econômico, político, social e ideológico que visa o extermínio das pessoas. E não é um exagero falar isso, né? Quer dizer, você sendo um indesejável, você será cortado do processo, né? Você é riscado fora. Eu queria saber como vocês acham que um desapego à vida individual e, consequentemente, uma aceitação mais ritualística e natural da própria morte pode ajudar com que a gente trabalhe menos egocentricamente e mais socialmente essa realidade que depois da nossa morte continua.
Então, simplificando em outras palavras, como que o desapego à própria vida, sem deixar de ser uma vida com potência, pode funcionar como uma ativação a uma vida social que continua. Por exemplo, pensando em ideais éticos, políticos, sociais, a gente tem uma finitude, que é o tema da conversa de hoje, mas coisas continuam, e é por essas coisas que continuam que eu acredito que a gente vive. Então, como que esse desapego individual pode olhar para essas questões maiores? Eu acho que eu consigo responder isso para você com um exemplo bem prático que eu vivi recentemente, que foi a morte da dona Raquel Trindade, que é, para quem não sabe, a filha do grande poeta negro Solano Trindade. Ela tinha 80 anos e uma mulher de uma sabedoria grandíssima da tradição oral. E no enterro dela, tinha umas pessoas chorando e o filho dela chegou e falou: olha, minha mãe pediu a canja tá feita, a pinga com mel tá lá, o bolo de fubá tá lá, que é muita dança, muita cantoria, convocaram todos os maracatus de São Paulo para estar ali, tava todos os mestres de capoeira, os pais de santo, político, todo mundo ali, o povo do candomblé, e é muita canto e muita dança, e é isso que vai ser. E foi um cortejo, foi uma festa com as princesas do maracatu, com tudo como manda o figurino, levantando caixão para cima. Foi um dos enterros, um cortejo, né, nas ruas do Imbu, assim, foi muito lindo, as pessoas na escola com bandeira, Dona Raquel, saudade. Essa aceitação, esse entendimento e essa ritualização faz isso. Faz um enterro virar uma festa, um ritual de ascendência, né? De ascensão. Eu tive no enterro da Serena Assunção, que também morreu muito jovem, lá, e estava o povo de santo lá e cantando. Ela deixou um disco, né? O que a consciência da Serena Assunção fez? Ela estava também no estado de câncer, filha do grande Itamar Assunção, irmã da Anelisa Assunção. Ela pegou as composições, juntou e falou: eu quero que faça assim, assim, assim. Deixou um disco lindo que se chama Ascensão e foi feito um show com um monte de artistas, como ela disse. Então, o que isso deixa? Deixa a obra, deixa a possibilidade poética, que eu acho que no meio de tudo, assim, para suportar a morte e tudo, e toda essa merda, e todo o capitalismo, a gente precisa de poesia, não há saída. Esse respiro que o Paul Zumthor falava, né? Antes do cimento secar, você põe um canudo por onde você respira. É a poesia. É a única possibilidade da gente sair dessa miséria e transcender. E pensar também, não é? É a poesia. Né? Acho que por isso que até que você chamou aqui, porque de filosofia, eu não sou nem da área da filosofia, mas a maneira que eu consegui transcender a miséria da morte é com a poesia. Sempre. É a nossa única possibilidade. Vamos continuar pensando, né? Pensar é viver. Obrigada a todos vocês, obrigada a vocês dois.